Olá, pessoas queridas, boa tarde. Estamos começando aqui mais um vídeo, uma live, uma aula. Na verdade, essa é a minha primeira experiência com uma aula online. Então eu vou esperar um pouquinho para algumas pessoas entrarem, mas o objetivo aqui, na verdade, é registrar conhecimento. Então eu vou botar o tema aqui: Deus e o diabo na terra da abundância. Deus e o diabo na terra da abundância. Esse é o tema da live. Qual é o objetivo dessa live? O objetivo dessa live, na verdade, é falar sobre essa essência do que é Deus, do que é o diabo e qual a importância disso dentro do nosso sistema de crenças. Esse é o objetivo desse trabalho. Então, essa live ela não vai ficar gravada, tá bom? Ela vai ser. Eu vou subir essa live no meu canal do YouTube, tá bom? O objetivo dessa live é um objetivo de informar, de debater um assunto, que é esse assunto, né? Essa nossa perspectiva da energia de Deus, o que é Deus na nossa consciência, qual é a construção de Deus na nossa consciência, qual é a construção, inclusive, do diabo. Né, da gente ter esse entendimento e qual é a influência, como que essas energias, como que essa consciência ela pode influenciar positivamente ou negativamente na nossa vida, né? Então acho que a primeira coisa a se falar dentro deste tema, o que é? É explicar para as pessoas uma coisa importante. Dentro do Theta Healing, que é a técnica que eu trabalho, que eu sou terapeuta e sou instrutor, e que houve uma profunda identificação com ela, principalmente pelo quê? Por causa do sistema de crenças subconscientes. Boa tarde, Carlos! Então vamos lá. Então, dentro desse sistema de crenças subconscientes, nós temos 4 níveis de crença. Esses quatro níveis de crença, eles compreendem o que a gente traz desde o útero da nossa mãe em toda a nossa vida, o que a gente está trazendo da nossa genética, a gente está trazendo da nossa ancestralidade, até 7 gerações anteriores à nossa, a gente está trazendo nesse nível. Temos um terceiro que se chama nível histórico, tá bom? E esse nível histórico compreende vidas passadas, inconsciente coletivo, e aí que vai entrar, porque essa história do inconsciente coletivo é onde a gente pega essa consciência de Deus. E a gente tem um quarto nível que a gente chama de nível de alma. Esses 4 níveis de crença foi o que trouxe muita clareza para mim, para entender como é formada a nossa consciência, como é formado o nosso sistema de crenças. Boa tarde, Malene. Boa tarde, Eliana. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda, desculpa. Então, o objetivo é isso. Entender que, independente da minha crença de Deus, do que eu tenho expectativa de Deus, e aí vale para qualquer e todo ateu, vale sim. Dentro de mim, dentro de cada ser humano, existe um conjunto de crenças que estão apoiando ou minando todos os processos que acontecem na minha vida. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: se eu estou trazendo crenças de ancestrais e estou trazendo crenças de vidas passadas e inclusive crenças do inconsciente coletivo, eu tenho que entender o seguinte: dentro da minha família, qual é a história da religião, do pensamento religioso, do pensamento de Deus? O que eu trago da minha família? O que eu trago dos meus antepassados? O que eu trago no inconsciente coletivo? Coletivamente, o que a gente sabe é que existem diversos sistemas religiosos. E cada sistema religioso tem uma tendência de ver Deus de uma determinada maneira. Né? Então, por exemplo, os muçulmanos têm essa conexão com Alá e o profeta Maomé. Os cristãos é Deus e o grande profeta seria Jesus. Os judeus é Yahvé. E eu me desculpe, eu não sei quem é essa. Mas dentro da história a gente tem várias outras figuras que tiveram essa passagem messiânica. Inclusive é afirmado que a própria história do Cristo, a própria jornada do Cristo, ela é descrita anteriormente em outras experiências. Ou existem outras narrativas que falam também dessa energia de Deus. Tá? Então,
o que é importante disso tudo? O importante disso tudo é entender que dentro de mim existe um conjunto de crenças com as mais diversas convicções relacionadas à figura de Deus. Então, assim, a gente traz dentro do pensamento religioso e dentro do pensamento cristão, a gente traz um Deus que julga e que pune. Um Deus que teoricamente nos dá o livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo que ele nos dá o livre-arbítrio, ele nos culpa e nos julga, nos culpa e nos pune pelo que quer, pelo o que for que a gente faça, tá? E aí é interessante porque existe uma relação muito forte, por exemplo, no movimento do pensamento ateu. Eu falo muito isso. Para mim, o movimento ateu ele é muito mais contra o pensamento religioso do que efetivamente contra o pensamento e contra a ideia de Deus, tá? Então, o que acontece? Por quê? Porque existe esse sistema. Então, vamos trazer um exemplo. Por exemplo, vou pegar um exemplo para vocês, trazendo num livro interessante até, mas é um livro do movimento ateu, do Richard Dawkins, chamado Deus, um Delírio. Né? Eu achei interessante ler esse livro, e foi aqui nesse livro que eu fui entender muito claro que o movimento é muito mais contra a religião, contra o pensamento religioso, do que efetivamente contra Deus. Então, eles trazem, eu vou ler um pequeno trecho aqui que deixa muito claro, se você traz um pensamento racional em volta do pensamento religioso, como é difícil. E uma coisa interessante disso tudo é pensar o seguinte, né? O dogma, né? A palavra dogma, né? Acredite e aceite sem questionar. E afirma-se que no passado, quando a gente falava de dogma, falava o seguinte, né? Acredite sem questionar, por mais impossível que pareça isso. Então é interessante uma passagem que o Richard Dawkins ele escreve aqui, né? Para a gente colocar o racional e você entender como pensam as pessoas, né? Entender que não é vazio o pensamento do ateu, ele não é vazio, porque na verdade o maior medo das pessoas é o medo do inferno, né? Então o que ele coloca aqui? No tempo dos ancestrais, um homem nasceu de uma mãe virgem sem nenhum pai biológico envolvido. Lembra que o Richard Dawkins é um ateu fervoroso, né? E é um cara que é um biólogo, esse tipo de coisa e tal. Então, no tempo dos ancestrais, um homem nasceu de uma mãe virgem sem nenhum pai biológico envolvido. O mesmo homem sem pai clamou a um amigo chamado Lázaro, que estava morto havia tempo, bastante para cheirar mal. E Lázaro imediatamente voltou à vida. O próprio homem sem pai voltou à vida, depois de ficar 3 dias morto e enterrado. 40 dias depois, o homem sem pai subiu ao topo de uma montanha e depois desapareceu no céu. Se você murmurar coisas dentro da sua cabeça, o homem sem pai e seu pai, que também é ele mesmo, ouvirá seus pensamentos e pode tomar providências em relação a elas. Ele é capaz de ouvir simultaneamente os pensamentos de todas as pessoas no mundo. Se você faz alguma coisa ruim ou alguma coisa boa, o mesmo homem sem pai tudo vê, mesmo que ninguém mais veja. Você pode ser recompensado ou punido, inclusive depois da sua morte. Era esse ponto que eu queria chegar. A mãe virgem do homem sem pai nunca morreu, mas foi transportada corporeamente para o céu. Pão e vinho, se abençoados por um padre, que precisa ter testículos, precisa ser um homem, transforma-se no corpo e no sangue do homem sem pai. Então, isso é um olhar racional sobre essa energia de Deus. Então, o que a gente tem que pensar? Qual que é o grande ponto aqui? A gente vem de um pensamento, de uma base de um pensamento religioso que nos condiciona a um processo de alienação. A gente vem de uma base de um pensamento que nos condiciona ao quê? A um constante julgamento, a uma constante punição. Né? Então o Osho fala muito disso no seu livro Emoções. Ele fala sobre essa questão que a gente tem um sistema que é baseado em repressão e condenação. Esse é o sistema baseado. E aí você pensa o seguinte, imagina que a criança nasce, né? Tudo que a criança escuta é não, né? E a gente joga as expectativas mais poderosas sobre os filhos. Né? As pessoas têm essa tendência de jogar essas expectativas sobre os filhos. Então, o que acontece?
a pessoa já cresce com aquilo. E a primeira coisa que a gente ensina, né? Primeiro a criança nasce, a primeira coisa que ela tem medo é do bicho-papão. Depois do bicho-papão vira a figura do Papai Noel, que são o quê? Os sistemas de repressão e condenação, e premiação ou não da criança. Então uma criança vem nesse sistema onde ela não tem a liberdade, onde ela é constantemente reprimida pelas coisas que ela faz, como se ela já nascesse sabendo de alguma coisa, né? Então a criança, ela vem nesse processo de repressão. Então se ela não fizer as coisas direitinho, ela vai ter o bicho-papão que vai pegar ela, vai ter o Papai Noel que não vai trazer o presente para ela, ou em última instância o que vai acontecer é Deus vai punir ela, né? E aí, o que acontece? Esse sistema, ele traz esse medo profundo. Então o que acontece? A criança já cresce com esse sistema de condenação. E muitas vezes vem um ensino religioso também, por volta dos 10, 11 anos, onde a criança vai fazer ali a primeira comunhão, catecismo, esse tipo de coisa. Quando eu fiz a primeira comunhão, para mim era uma coisa muito interessante, porque eu não tinha entendimento do que eu estava fazendo. Eu não tinha entendimento de com quem que eu estava falando. Eu não tinha um entendimento do que eu estava fazendo ali naquele momento. E qual era a minha maior dúvida? Eu juro para vocês, a minha maior dúvida, a minha maior ansiedade era relacionado a quando eu colocasse a hóstia na boca, o que eu deveria fazer? Aonde que eu deveria me concentrar? O que eu devia pensar nesse momento? E aí o que eu fiz? Né? Eu não fiz absolutamente nada e eu não sabia o que fazer. E foi até um desafio na minha vida esse entendimento, porque eu não tinha essa ligação, não tinha essa conexão. Para mim aquilo tudo era obrigação. Para mim aquilo tudo era uma grande brincadeira. Eu ia lá, encontrava com meus amigos na igreja, a gente se divertia, a gente falava besteira, falava palavrão e tudo mais e tal. E no dia da primeira comunhão, eu me vejo obrigado a ter que ir lá conversar com o padre e fazer uma confissão. Imagina, gente, que eu ia fazer uma confissão. Eu nem sabia quem era aquela pessoa. Eu sei que eu inventei uma mentira qualquer, entendeu? E fui embora. Né? Passei por todo esse processo. E aí é interessante que logo de pouco tempo depois dessa coroação, vamos dizer assim, dessa iniciação, o que acontece? Eu ganho da minha mãe um livro chamado Eram os Deuses Astronautas, do Erich von Däniken. Né? Então assim, eu já não entendi aquilo, já não conseguia me enxergar com aquilo, eu já não conseguia me identificar com aquilo, e aí eu ganhei da minha mãe um livro falando que toda aquela história que era pregada naquele livro, né, aquilo podia ser muito bem uma origem alienígena, tá? Então a gente tem esse entendimento, né? Temos essa construção dessa imagem de Deus. E é interessante que tem um livrinho aqui muito bom chamado Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Na verdade não foi escrito por ele, porque o Napoleão Hill morreu há muito tempo. Mas tem passagens muito interessantes nesse livro, porque ele traz o Deus, né, como se ele estivesse fazendo uma entrevista com Deus. E aí tem uns trechos muito interessantes que ele coloca aqui, que é: o medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável por si, a fé inabalável em si mesmo, é tanto a arma que derrota esse diabo quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E mais que isso, é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem que não acredita em fracassos, derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Muito interessante, né? Porque ele já fala aqui da questão do fracasso e do sucesso, né? Palavras que, ao meu entendimento, são apenas resultados, mas a gente coloca isso, né? A gente tem uma tendência a colocar como uma coisa grandiosa, a gente colocar como uma energia muito forte, né? Então, por exemplo, minha experiência de vida. Eu, quando tinha ali 13 anos de idade, eu já tinha repetido de ano uma vez, e aí eu fui fazer uma prova para entrar na melhor escola pública de São Paulo, que era a escola de aplicação dentro da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. A gente chama isso de escolinha. A escola da USP era uma escola experimental e era a melhor escola que tinha pública, acho que no Brasil.
Tanto que era uma concorrência muito grande para entrar lá. Todo mundo queria entrar lá. Só que o colégio, ele era voltado, a escola de aplicação ela era voltada para funcionários e filhos de professores, filhos de funcionários da USP. E se sobrava algumas vagas para você entrar nessa escola. Eu na sexta série tomei bomba, foi a primeira bomba que eu tomei. Fiz a sexta série de novo. E quando eu passei para a sétima série, abriu vaga para o sétimo ano da escolinha. Eu estudei para fazer essa prova, me inscrevi, estudei alguns dias, foram poucos dias, foi um fim de semana, um feriado prolongado, estudei 4 dias, fui fazer a prova. Na verdade eu estudei com meu pai, então foi um momento que eu tive a atenção do meu pai era um cara muito ausente, ele era presente, mas ausente. Então, ele estava sempre em casa, mas ele não era uma pessoa de se comunicar, de conversar, nada disso. Meu pai ficava vivendo no mundinho dele. E aí ele me pegou na força para eu estudar para essa prova, eu estudei para essa prova muito. Fui lá fazer a prova, fui o penúltimo a sair da classe e entrei em segundo lugar. Eu entrei em segundo lugar, né? Eram 500 candidatos para aproximadamente 5 vagas. Eu entrei em segundo lugar, então eu estava acima de 98% da média, né? Foi um sucesso absoluto. Mas quando eu contei para o meu pai, né, que eu tinha passado, meu pai virou para mim e falou: você não fez mais que obrigação. Por quê? Porque ele só enxergava o meu fracasso de ter tomado pau. Ele não olhava, ele não conseguia identificar a minha capacidade de superação. E o que aconteceu comigo? Eu não olhei para esse sucesso, eu só olhei para esse fracasso. Tá? Entrei nessa escola, eu entrei, de cara tomei pau na sétima série, no mesmo ano que eu entrei por prova, no mesmo ano que eu passei no vestibular em segundo lugar, eu tomo pau. Né? Não tinha nada a ver com o intelecto, tinha a ver com a questão das minhas questões com meu pai, das minhas questões com a minha família, das minhas questões com a minha vida, meu sistema de crenças, né? Então, o que acontece nesse momento? Eu tomo o pau de novo, e aí lembro que foi engraçado que a primeira prova que eu fui fazer, quando eu tive o resultado dessa prova, veio uma roda de gente: quanto que o CD tirou? Quanto que o CD tirou? Eu levantei a prova, 0. Aí ficou todo mundo assim: nossa, 0? 0? Né? Eu fiquei pensando: esse povo nunca tirou 0? Ninguém nunca tirou 0. E aí foi interessante que aí eu caí, o que tinha aquela roda de gente à minha volta, espalhou a rodinha. E foi interessante porque foi um momento, né? Eu tava ali, vim fazer 14 anos, aí eu fui cortar meu cabelo, eu fiz uns buracos no meu cabelo sozinho, eu tive que fazer um moicano. E aí eu me tornei uma figura diferente na escola, né? Porque eu deveria ser um nerd por entrar no vestibulinho, e eu passei a ser um cara mais popular. Na minha época ali, 80, isso foi 84, eu era todo new wave e tal, cabelo moicano, calça xadrez, roupas coloridas, música eletrônica, essa coisa toda. E aonde que eu quero chegar com tudo isso? Eu registrei só o fracasso. Eu não registrei o sucesso, eu registrei unicamente o fracasso. E esse fracasso, ele foi carregado por mim, por aproximadamente 30 anos eu carreguei essa noção de fracasso, né? E aí, e por que eu tô falando disso? Porque eu automaticamente me condenei e me julguei, né? Eu me coloquei no lugar de Deus, né? Coloquei Deus dentro da minha vida e criei essa autocondenação e essa autopunição. E aí eu tô ali numa escola onde a grande maioria dos alunos são filhos de professores, né? E todos sonhando em ser grandes intelectuais, grandes pensadores, essa coisa toda. E todos realmente com bom desempenho, né? Mas eu me esqueci, eu não pensei nesses 30 anos, vamos dizer assim, eu não considerei nesses 30 anos que eu tinha entrado ali, eu tinha que ter provado, eu tive que provar o meu valor e a minha inteligência para entrar ali. E a grande maioria dos alunos que estudavam não te passaram por isso. Eles entraram porque eram filho de professor. Como filho de professor, era mais fácil para você entrar. Era no máximo um sorteio, uma coisa assim. E aí o que acontece? Eu me anulei muito tempo. Por muitos anos eu me anulei. E por muitos anos eu endeusava essas pessoas, né? Não só pelo fato de serem amigos, de serem pessoas queridas e tal. Eu tenho um bom relacionamento com algumas pessoas específicas, não com o grupo todo.
questões de política, principalmente pensamento religioso, principalmente pensamento científico. Muitos são físicos, e aquelas pessoas que não estudam há 40 anos, né? O cara se formou lá há 30 anos e ele não lê nada há 30 anos, né? E não se atualiza, esse tipo de coisa. Então, essa questão de como que a gente, o que a gente entende de fracasso, o que a gente entende de sucesso, vem muito da nossa expectativa em relação a Deus. Vem muito em relação à expectativa em relação a Deus e o diabo como uma figura, na verdade, que só existe na nossa cabeça. Né? E onde eu quero chegar com isso? Eu quero deixar muito claro que dentro desse movimento todo, tem muita gente que critica esse movimento novelista, espiritualista, esse tipo de coisa e tal. Esse movimento que envolve essa nova ciência quântica, biologia, epigenética, física quântica, mecânica quântica, esse tipo de coisa, essa nova espiritualidade que está sim ligada e relacionada com os arcturianos, com os pleiadianos, essa energia que está relacionada com todas essas pessoas, essa energia é uma energia que vê a energia de Deus, que entende a energia de Deus como uma energia de puro amor incondicional. Entende, né? A gente entende que numa velha energia, numa velha consciência, o ser humano precisou desse Deus vingativo, punitivo, ciumento, tudo isso, né? Eu tentei achar um capítulo do livro do Richard Dawkins que ele fala do Deus do Antigo Testamento. E eu não achei isso para compartilhar com vocês. Mas é muito verdadeiro, né? E não é só, e a gente não está falando só da figura, não estamos falando só de Deus dos cristãos, a gente está falando de todas as figuras divinas, né? Com base nesse processo de dominação e controle, nessa busca incessante, não digo incessante, mas essa busca pela alienação, né? É muito interessante isso. Então esse movimento, isso é muito importante entender que Deus é uma força de amor incondicional. Entender que Deus é uma energia de amor, é uma energia de expansão. E aí fica até meio difícil definir efetivamente o que é Deus. Porque, por exemplo, dentro de tudo que eu estudo, tudo que eu estou estudando e que eu busco trazer, compartilhar com as pessoas, dentro da física quântica a gente tem uma coisa chamada campo. Então a gente tem o campo, e o campo o que é? O campo é essa massa de energia que está em todo o universo. É uma energia que está em todo o universo, né? Alguns autores chamam de campo do ponto zero. Por quê? Porque mesmo nas mais baixas temperaturas, né, o que eu lembro de ter aprendido em química, que era a história do zero Kelvin, que era o zero absoluto, né? Em Fahrenheit, né? Se você vê Fahrenheit, o zero do Fahrenheit é o zero absoluto. Mas teoricamente você não tem como chegar nessa temperatura, porque aí isso é meio que ausência de pressão, volume, movimento e coisa e tal. E o que esses físicos da nova era, vamos dizer assim, falam é que mesmo que você conseguisse chegar nesse zero absoluto, você haveria movimento. Então o que eles falam? Que o campo é essa energia de movimento, né? Isso a gente pode chamar de luz, de fótons, pode chamar do que for. E essa energia que está em todo o campo, essa energia que está em todo o universo além dele, ela permeia todas as coisas. Então é como se essa energia, vamos falar, o Greg Braden chama de matriz divina, né? Porque, e é interessante essa forma como ele coloca, porque esse nome, matriz divina, né? O que é interessante? Que a partir dessa energia tudo se constrói. Dentro do Theta Healing a gente fala o seguinte, a gente fala que a filosofia espiritual do Theta Healing fala dos planos de existência. E o sétimo plano é o plano do Criador. O plano não é de Deus, né? Porque Deus ainda tem essa coisa de trazer essa figura que julga e pune, e Deus é uma energia que leva as pessoas a escreverem um livro desse, né? Deus, um delírio, né? Então, sim, existe um movimento contrário a essa energia. Então, essa energia do campo, né? Essa energia, a gente pode até dizer que o campo é Deus, né? Isso é legal. Substância amorfa. Mas não é substância. É uma energia, né? No Theta Healing a gente fala que essa energia é multidimensional. O Cryon traz isso, né? Como o amor incondicional sendo uma energia multidimensional também. E todas essas canalizações de mestres ascensos e esse tipo de coisa. Então a gente entende que o campo é Deus, né? O campo é o Criador. E aí vem um outro termo interessante que é a fonte criativa.
E aí, outro dia eu vi um vídeo de uma figura que eu gosto muito, que chama Carol Capel. Carol tem um canal no YouTube. E ela é muito boa, assim, muito boa, porque ela é toda alienígena, tudo. E ela outro dia trouxe uma coisa falando dos sirianos, dos povos de Sírios. E ela fala que existe Sírios A e Sírios B. E ela estava explicando o seguinte. Ela falou que a fonte criativa é como se fosse um grande computador, né? E a gente trazendo esse conceito da Matrix, seria esse grande computador que controla essa Matrix, que é essa realidade dual que a gente vive, né? No universo e nosso planeta, né? A gente vive na Terra, a gente vive essa relação dual. Não sei se na nossa galáxia, esse tipo de coisa. E que a fonte criativa, como é que eu posso dizer? Ela é imoral. A fonte criativa, ela simplesmente deixa as coisas acontecerem e deixa os movimentos acontecerem. E que disse que a própria fonte criativa criou Sirius A, né? E Sirius A, o que é? O Sirius A é como se fosse o freio de mão da fonte criativa. Os habitantes de Sirius, eles são como se eles fossem os vigias, os vigilantes da fonte criativa nesse universo nosso, né? Não só nessa galáxia. E o que acontece? Quando a fonte criativa faz algo que não está, vamos dizer assim, para o bem maior, né? Esses habitantes de Sirius, eles vão lá e entram em contato e corrigem essa situação. E muitos falam que isso é uma coisa que está acontecendo no nosso planeta hoje, né? A gente está nesse movimento de transição planetária, né? E a fonte criativa, né? A gente estava nesse movimento muito negativo, muito denso, né? Pensamento religioso, controle político, controle social, controle da indústria farmacêutica. Agora a gente está vivendo o ápice disso, né? Com o coronavírus, né? Não estou dizendo que o corona não existe, não. O corona está aí. É um problema, né? Mas é um problema que está sendo explorado pelo mundo, está sendo explorado pelo mercado, né? Existem alguns pontos importantes, né? Há um tempo atrás saiu, acho que no Fantástico, sei lá, falando que no Brasil as grandes fortunas cresceram 44%. Tá? Então, enquanto você está vendo crise no mundo inteiro, quem está por cima está surfando na onda. Uma outra coisa importante, né? Para quem viu aí falando das vacinas, né? As vacinas de 10 a 150, 200 dólares a vacina. Então você imagina um mercado de 8 bilhões de usuários em potencial pagando, sei lá, 5, 10 dólares uma vacina. Aonde que vai levar isso, né? Então a gente tem que ter atenção para isso. Não estou falando, não sou um negacionista do vírus, da vacina, que não vou tomar vacina, não, nada disso. Nada disso, não tem nada disso. Acho que tem que se cuidar, tem que tomar vacina. Tomar vacina não. Tem que tomar os cuidados, tem que tomar preocupação. Quanto tomar a vacina ou não, vamos ver no que vai levar, onde vai chegar essa história toda, né? Então, assim, a fonte criativa, Deus, na verdade, é isso. E aí o que acontece? Interessante é que Deus, né, a partir dessa consciência de que é por amor incondicional, é uma energia de pura liberdade, né? Se Deus nos deu o livre-arbítrio, como o Cryon diz, né? O Cryon fala que quando Deus nos deu o livre-arbítrio, o Deus nos deu o direito da escolha, né? Nos deu o direito de escolher entre uma coisa e outra, né? A gente traz esse arbítrio, esse livre-arbítrio. Só que é interessante, quando a gente fala de livre-arbítrio, é importante esclarecer uma coisa. O livre-arbítrio que a gente fala não é um livre-arbítrio racional mensal dos 5% da nossa mente. O livre-arbítrio é do nosso subconsciente. Então, assim, na verdade, Deus está fazendo tudo que meu subconsciente vibra, que a minha frequência vibracional, onde ela está me mantendo. Então, essa é a função. É quase como se Deus não existisse. É quase como se Deus é uma energia de pura permissão, de pura vida, de puro movimento. Entendeu? Não existe. Todo tribunal, todo julgamento, tudo isso não precisa. O ser humano é muito bom em fazer isso, né? O livrinho aqui que fala do diabo aqui, tem uma outra passagem interessante também que ele fala aqui, quer ver? Interessante disso, de como ele cria tudo isso, né? Ele fala, né? Como Vossa Majestade adquiriu força e de que maneira a mantém? A Vossa Majestade que ele está falando é o diabo, tá? Aí o diabo respondendo, me apropriando do poder da mente dos humanos, né? Minha maior arma é a pobreza. A pobreza tira os homens da capacidade de pensar e os torna uma presa fácil para mim. Outra grande arma é a doença. Um corpo doente desencoraja o pensamento. Então, né, isso é muito poderoso isso. Como
o que ele traz? Ele traz isso, né? E o Napoleão Hill escreveu, né? Todo o trabalho do Napoleão Hill começou com o livro As Leis do Triunfo, que é um livro que está ali em cima, no cantinho aqui, ó. Minha Bíblia, Lei do Triunfo, escrito em 1928, em parceria com Henry Ford, Dale Carnegie, Rockefeller, todos esses caras. Ele escreveu esse livro baseado em todos esses caras, né? E aí uma outra coisa que o Napoleão Hill traz, né? Quais os hábitos mais comuns pelos quais Vossa Majestade... Quais os hábitos mais comuns pela qual o diabo controla a mente das pessoas? Os mais úteis para mim são o medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Por meio de um ou mais destes consigo entrar em qualquer mente de qualquer idade, mas obtenho melhores resultados em uma mente ainda jovem, antes que o seu proprietário tenha aprendido a fechar algumas portas. Então estabeleço hábitos que mantêm essa porta sempre aberta. Ele fala muito disso, né? E o Osho fala muito disso também. Todo o processo de educação, seja ele religioso, político, seja como ele for, todo ele é sim baseado em repressão e condenação, né? E esse sistema baseado em repressão e condenação vai criar essas pessoas alienadas, vai criar essa alienação das pessoas, e as pessoas abrem mão do pensamento delas, né? Elas abrem mão, elas saem desse lugar, elas entram numa zona de desconforto e é viciante. Por quê? Porque a pessoa acredita que existe uma figura humana com aspectos humanos que julga, pune e condena os seus filhos a queimar no inferno pela eternidade, né? Então é um negócio muito louco, porque se Deus é amor e amor incondicional, como é que ele pode te julgar, te punir, te condenar? Então isso já sai. Mas é o quê? É um pensamento baseado em doutrina, é um pensamento baseado em dogma, é um pensamento que você aceita e não discute aquilo, né? Porque se você discute aquilo, você está saindo do pensamento de Deus. Haja vista, tenta conversar com qualquer pessoa. Não digo qualquer pessoa, mas tenta conversar com uma pessoa menos esclarecida, né? Seja ele um determinado padre, um pastor, ou seja lá o que for. Não existe essa linha de raciocínio, não tem a conversa. É dogmático, acredita, aceita e traz isso para sua vida, né? Independente do que você faz. Então, assim, esse pensamento todo, né? Essa energia do inferno, isso é muito poderoso. Por quê? Vamos lá. Se todo ser humano já nasce sujo, fruto do pecado, então eu já nasço sujo, fruto do pecado. E é interessante, né? Porque o Cryon traz uma frase maravilhosa, que ele fala o seguinte: então quer dizer que você reserva a coisa mais suja que existe no universo, que é o sexo, para a pessoa que você mais ama no mundo, sua companheira ou seu companheiro. Você percebe como é muito louco isso? Então você reserva a coisa mais suja que existe para a pessoa que você mais ama. Esse é o cerne desse pensamento. Esse é o cerne da forma como isso é propagado. Então o que acontece? A pessoa já nasce com medo do que? Do inferno. O Napoleão Hill fala que o maior medo que existe é o medo da pobreza. Sabe por que é o medo da pobreza? Porque hoje, né, o que é dominação? O que é poder? Poder, quem tem poder? Quem tem poder é quem tem dinheiro. Né? Na Idade Média, por exemplo, ou antes, né, quem tinha o poder é quem tinha o nome de Deus, né? Tanto que a igreja deitou e rolou em cima da grana, né? Em cima do ouro. Tanto que Martinho Lutero, ele se separa da igreja porque ele não admitia a igreja aceitando cobrar pela liberação dos pecados, né? Me esqueci agora o termo disso, o nome disso. Mas ele se separa da igreja tradicional por causa disso. Porque a igreja estava aceitando dinheiro, riqueza, fortuna, estava aceitando tudo isso para liberar as pessoas dos pecados, né? Então ele entendeu essa busca pelo poder. Então Martinho Lutero ele se separa da igreja e cria ali, acho que a igreja protestante, esse tipo de coisa, considerando isso. Vamos pegar mais um trechinho aqui para ler. Sempre achei que os melhores amigos das crianças fossem os pais, os professores e os instrutores, né? Pensando na questão da educação. É aí que entra a minha sabedoria, por isso controla 98% das pessoas do planeta, o diabo falando. Assumo o controle durante a sua juventude, os anos responsáveis, especialmente os que ministram instrução religiosa. Com a ajuda deles, acabo com o pensamento independente e também planto na mente das crianças o maior de todos os medos, o medo do inferno. Sim,
todo ser humano traz esse medo do inferno. Todo ser humano, seja consciente ou inconsciente, traz isso. Então, a minha maior diversão, uma brincadeira que eu pensei de uns tempos pra cá foi, eu quero pegar um ateu e fazer teste muscular pra ele, pra mostrar pra ele mesmo, sabe? Fazer ele repetir, eu acredito em Deus, e o corpo dele vai cair pra frente. Porque dentro dos níveis de crença, isso tá lá, gente. Esse pensamento tá lá. Não é natural esse pensamento racional, né? A própria ciência newtoniana e cartesiana, toda ela não é natural, né? Essa questão de separar Deus do ser humano, que a igreja traz, para onde você insere um intermediário, essa coisa de você separar a mente do corpo, do espírito, esse tipo de coisa, que entra onde entra o materialismo, né? Todo esse pensamento, é exatamente esse pensamento, quando você separa tudo isso, é esse pensamento que permite o quê? Essa invasão desse medo do inferno. E aí quando você entra esse medo do inferno, entra esse sistema repressão e condenação, o medo o que o medo acontece? O medo se transforma em raiva. Né? Para quem assistiu a saga Star Wars, né? O Darth Vader, que é a força escura, né? A energia escura, né? O ápice da energia escura. Da onde vem o poder dele? Vem do medo. Ele tinha um profundo medo de abandono da mãe. E claro, vem um sistema de crença muito bem feito na história, né? E ele se torna mal porque é a raiva dentro dele. A raiva aflora do medo. Então, quanto mais a gente traz esse medo, mais a gente traz esse medo do inferno, que é o medo do diabo criado pela condenação de Deus. E é interessante, né? Porque se você pensar nas duas coisas, parece que eles são parceiros, né? Eu condeno eles aqui, mando para você frita todo mundo aí dentro. Então, esse sistema dual é a razão de praticamente todas as desavenças, disputas e desequilíbrios e disfunções sociais no nosso planeta hoje. Esse entendimento, né? Então, a partir do momento que eu entendo o seguinte, gente, vamos lá. A partir do momento que eu entendo que eu cancelo a crença de que Deus vai me punir, de que eu nasci sujo, de que o amor de Deus é um amor condicional. A partir do momento que eu começo a cancelar esse sistema de crenças, né? Eu começo a cancelar isso tudo, né? Eu começo a substituir isso por um entendimento de que Deus é um amor incondicional, de que Deus é uma energia que faz parte de mim, né? Essa energia do campo, que os antigos chamavam de éter, né? Que também a gente pode entender como os registros akáshicos, né? Tem um autor chamado Irving Laszlo, que um livro dele que ele chama A Ciência e o Campo Akáshico. O Irving Laszlo, ele mostra por A mais B como esse campo de energia quântica, de informação, né? Esse campo de manifestação, de pura luz, ele é um campo também que traz informação, né? E ele fala muito isso, como a gente consegue acessar esse campo de informação. E esse campo de informação, imagina o seguinte, a sua mente, né, ela contém ali tudo que você leu, escutou, assistiu, tudo que você tem na sua cabeça, tá bom? Agora imagina imagina um repositório universal com todas as informações de tudo que já aconteceu, tudo que acontece, tudo que vai acontecer, né? Desconsiderando a linearidade do nosso tempo, né? Então assim, isso é Deus. Deus é essa energia de amor, de vida, né? Essa energia que faz planta crescer na calçada, que faz planta crescer numa parede. Isso é Deus. Deus é isso, Deus é amor, né? E aí a gente tem essa tendência de chamar de fonte criativa, tem essa tendência de chamar de criador de tudo que é. Né? Por quê? Porque é uma energia de vida, é uma energia de evolução, de movimento, de expansão, né? Não tem um contraponto dessa energia. Não existe. Ela sabe que ela própria cria o contraponto, né? Essa própria energia, o próprio livre-arbítrio nos dá a liberdade de nos julgar, nos punir e criar o próprio inferno. Eu não sei para quem assistiu aí aquela série Lúcifer, que é bastante divertida. No primeiro capítulo da 5ª temporada, né, o diabo, que é o Lúcifer, ele volta para o inferno, porque ele estava de férias. Ele volta para o inferno e aí mostra uma cena ali do inferno, né? Então o cara morre numa determinada situação, então o cara tá todo rico, poderoso e ele é assassinado. E aí ele fica voltando aquela cena, né? E o Lúcifer vira para ele assim, olha, eu vim aqui te falar, só que vai entrar uma pessoa e vai te matar.
E o cara morre e volta de novo e fala, pô, mas você tá aqui de novo, tal, pô, mas é o inferno, né? Você que fez isso, você é o diabo, você que fez isso. Fala, não, eu não fiz nada. Quem fez isso é você. O meu trabalho aqui é simplesmente só administrar o que você cria. Então, assim, a gente está criando o diabo na nossa vida. A gente está criando o inferno na nossa vida. E como é que eu estou criando isso na minha vida? A partir dos movimentos de amor interrompido. Então, eu preciso entender a minha vida, né? Como é que foi? Como é que a gente faz esse entendimento? Né? Agora vamos falar sobre diagnóstico. Como é que a gente entende a criação do nosso sistema de crenças, a criação do diabo na nossa vida? Como é que eu crio esse diabo na minha vida? Né? Por exemplo, vamos trazer, né? É importante primeiro a gente entender a história dos nossos pais. Saber se meu pai e minha mãe, no meu caso, meu pai e minha mãe namoraram, se casaram, tiveram o primeiro filho, tiveram o segundo filho, tiveram o terceiro filho, tiveram o quarto filho. Foi um processo, vamos dizer assim, linear. Foi um processo organizado com base no amor. Tá? Mas temos aí um ponto disfuncional. Meu pai tinha uma questão muito profunda com os irmãos e com a mãe. Meu pai foi uma pessoa que trouxe uma energia de rejeição e abandono muito grande, muito grande. Tanto que quando... Meu pai foi o sexto de 7 filhos. Quando nasceu o 7º filho, diz a lenda que minha avó assim, se dedicou completamente ao filho mais novo, né? E chegou ao ponto de pegar o meu pai com 10, 11 anos e colocar meu pai num colégio interno, alguma coisa assim. Eles eram fazendeiros, plantavam café, tinham muita abundância temporariamente, tá? E meu pai foi estudar no colégio interno, de lá ele foi para um outro colégio, de lá ele veio para São Paulo para estudar. Então, meu pai foi um cara que ficou meio fora, ficou meio alienado da riqueza da família. E meu pai sentiu muito forte essa questão. Então, quando o meu pai casa, o meu pai não vai buscar uma esposa, ele vai buscar uma segunda mãe. E quando a segunda mãe dele tem um filho, que é o filho dele, ele não sabe lidar com isso, né? Então ele se frustra completamente, entra num profundo processo de depressão, né? E fica quase 2 anos sem trabalhar. E ele não consegue lidar nem com o primeiro filho, nem com o segundo, nem com o terceiro, nem com o quarto filho. Né? Então, o que eu quero dizer assim, a constituição da família ela foi bem feita, mas a constituição dele não foi, porque ele traz essas minhocas todas na cabeça. Agora, tem aquele outro caso, né? Da mãe, vamos dar um exemplo como se fosse, por exemplo, a minha mãe vem de uma infância muito violenta, de uma infância de muita pobreza, então ela busca fugir daquele núcleo familiar, então ela conhece o meu pai, né? E eles namoram, e aí com 16 anos ela engravida, e aí quando ela é engravida, ela tem que esconder aquilo no primeiro momento, então traz uma profunda rejeição daquilo que está dentro dela. Quando a família fica sabendo, a família fala um monte de coisa para ela, que a vida dela acabou, que essa criança vai desgraçar a vida dela, que tudo de pior vai acontecer na vida dela e tudo mais e tal. O meu pai, por outro lado, acontece a mesma coisa. A família dele, lembra gente, estou dando um exemplo, não é minha família, né? A família dele critica a relação deles, aí a minha mãe, em função de toda a pressão da minha avó e tudo mais, acaba saindo de casa, vai morar na casa do meu pai com a família, e aquele monte de minhoca na cabeça acontecendo, né? E aí a minha mãe já traz uma energia, pode trazer uma energia de anulação, porque tem que cuidar de filho, tem que fazer esse tipo de coisa e tal. E aí eles casam ou passam a viver juntos por obrigação, mas não tem de repente amor ali, talvez tenha passado uma paixão, não tem amor naquele processo, né? E aquele processo, né? Aí eu venho nascer como primogênito, carregando toda essa culpa da minha mãe, carregando essa disfunção do relacionamento deles, as brigas, às vezes o abuso, a violência e esse tipo de coisa e tal. Então eu já venho dentro de mim com um sentimento de punição. Eu já venho dentro de mim com um sentimento de que eu trouxe sofrimento para minha mãe. E eu já venho com esse sentimento mais aflorado de ser julgado, punido e culpado por Deus. Então eu venho e trago essa essência de medo, né? Então esse meu medo vai me levar aos mais diversos caminhos, né? E o principal de tudo, né? E o principal do tema, né? O tema é Deus e o Diabo na Terra da Abundância. Este medo que me leva a uma fixação no diabo, me leva a uma fixação nos aspectos negativos, me leva a uma fixação em todas as punições, e aí eu passo minha vida falando com orgulho de todos os fracassos que eu tive na minha vida, de tudo de ruim que aconteceu, das inúmeras doenças e tudo mais.
Isso faz o quê? Me mantém no padrão vibratório que a gente chama de consciência da escassez, consciência da pobreza e da miséria. Então, enquanto eu estou vivendo essa ligação, essa conexão com a consciência de Deus, pensando em Deus como um grande juiz, né, que me condena incondicionalmente, que vai sempre me condenar de qualquer jeito, o que acontece? Eu me afasto, né? Eu fico só considerando o negativo, eu fico vibrando o negativo, eu fico vibrando esse medo. Eu não entro nessa frequência de Deus, eu não entro nessa frequência elevada de amor incondicional. Eu fico vibrando aqui embaixo, medo. E aí, isso é o que? Isso é a história do diabo. Vamos pegar mais um trechinho aqui do livrinho. Parece que a vossa majestade, o diabo, faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem. Não me importa que as pessoas pensem, desde que pensem com foco no medo, no desencorajamento, no desespero e na destruição, fracasso. Quando pensam de forma construtiva, amor, inspiração, confiança, em termos de fé, coragem, esperança e propósitos definidos, tornam-se alinhadas da minha oposição e eu as perco. E aí um ponto bastante interessante. Conte mais sobre seus métodos de alienação, né? O diabo dentro da gente, criado pelo medo de Deus, olha que muito louco, né? O diabo dentro da gente, criado pelo medo de Deus, pelo medo de ser lançado no inferno. Faço com que os seres humanos se alienem em todos os assuntos. Por exemplo, saúde. Faço com que a maioria coma em excesso e o tipo errado de alimento. Isso leva à indigestão, à obesidade e destrói o poder do pensamento apurado. Se ensinasse as crianças a se alimentar, haveria um dano irreparável à minha causa. Casamento. Faço com que homens e mulheres se alienem no casamento sem planos ou objetivos para manter um relacionamento em harmonia. Faço com que discutam e briguem sobre assuntos financeiros e sobre a forma de educar os filhos. Faço com que entrem em controvérsias sobre assuntos íntimos, amigos e atividades sociais. Mantenho os casados tão ocupados procurando falhas um no outro que nunca tem tempo para fazer qualquer coisa que quebre o hábito da alienação. Olha que coisa louca. Profissão. Faço com que as pessoas abandonem a escola para pegar o primeiro emprego que apareça, sem plano ou objetivo definido, sem meta ou propósito, exceto a sobrevivência. Assim, mantenho milhões de pessoas tomadas pelo medo da pobreza durante a vida, o medo de ser dominado. O medo da pobreza é ser dominado. Se eu sou pobre, eu sou dominado pelo outro. E esse é o maior medo do ser humano. Independente de você pegar todo o conceito de poder desde o início, que antes era ouro, depois passou a ser terra, depois passou a ser indústria, aí chega no conhecimento, no dinheiro, esse tipo de coisa, o medo sempre é da dominação, né? Com esse medo, eu as guio até o ponto que não conseguem quebrar o hábito da alienação. A pessoa não sai. Ela não sai dessa fixação, ela não sai disso. Poupança. Faço com que as pessoas gastem deliberadamente e que economizem o mínimo ou nada, até tê-las totalmente sob controle do medo da pobreza. Novamente a pobreza. Ambiente. Faço com que as pessoas se alienem em ambientes desarmoniosos e desagradáveis, no lar, no local de trabalho, nos relacionamentos, com parentes e desconhecidos. E faço com que permaneçam nesses ambientes até tê-las sob controle pelo hábito da alienação. Pensamentos dominantes, é o último. Faço com que as pessoas sucumbam ao hábito de pensar negativamente. As pessoas são viciadas. Por quê? Preocupação. Sobrevivência, né? Medo. É aquela história? O medo é saudável? Porque se eu tenho medo, o medo evita que eu atravesse a rua de olhos fechados, ou o medo evita que eu pule da ponte, ou que enfie a cabeça dentro da boca do jacaré. Será que é o medo ou será que é o bom senso? Esse é o ponto, né? Faz com que as pessoas sucumbam ao hábito de pensar negativamente. Planto as sementes do pensamento negativo a partir do púlpito das igrejas, dos jornais, dos filmes, dos rádios e todos os outros veículos de mídia. Faz com que as pessoas me deixem tomar conta de seus pensamentos por preguiça ou indiferença, quanto a pensar por si. Esse é o ponto. Então, quando eu estou nessa energia, né? Quando eu estou nessa energia do diabo, vamos dizer assim, quando eu estou nessa energia do diabo, quando eu estou nessa energia do medo, nessa energia negativa, nessa energia que me consome compulsivamente, eu só penso nas coisas negativas. Eu acordo pensando em problema, eu deito pensando em problema, eu estou viciado no pensamento de problema. E quando eu estou pensando só no negativo, eu estou o quê? Na consciência da pobreza.
eu estou na consciência da riqueza. Quando eu começo a trabalhar os meus medos, quando eu começo a entender que o diabo é uma coisa que fui eu mesmo que criei, que o inferno foi criado por mim mesmo, quando eu começo a sair dessa frequência, eu vou liberando o quê? As minhas crenças negativas. E eu nem gosto mais de usar o termo crenças limitantes, porque toda crença envolve um aprendizado. Você só libera uma crença quando você entende o aprendizado. Por que me serve aquilo? Vou dar um exemplo disso. Minha empresa faliu, 2016, né? Faliu, quebrou, né? Qual é o aprendizado disso? O aprendizado disso é que eu precisou chegar nesse ponto de um mega fracasso da minha vida para eu acordar e entender que eu estava no caminho errado da minha vida. Que hoje eu estou vivendo a minha paixão, hoje eu estou vivendo o meu propósito. Não gosto de usar a palavra de propósito também, porque a vida é uma jornada. Mas é a minha jornada, essa jornada de ajudar as pessoas, essa jornada de trazer consciência para as pessoas, essa jornada de mostrar o melhor para as pessoas, o melhor delas, né? Então, quando eu vou liberando esse sistema de crença, quando eu vou liberando esse sistema baseado em medo, né, eu vou tirando essas crenças. O Joe Vitale, no seu livro Marco Zero e Limite Zero, fala muito isso. Daí que chama Marco Zero o livro. Porque você chega nesse Marco Zero. Quando você chega nesse Marco Zero, e eu não tenho mais todo esse medo, eu não tenho mais esse meu compromisso com o diabo, e muito menos com Deus que julga e pune, o que acontece? Eu entro num processo de inspiração e confiança. Eu simplesmente, por exemplo, eu começo a não ter mais desejos. Eu entendo que o universo é capaz de me trazer o melhor para mim. Quanto menos eu desejo, e o desejo ele tá ligadinho com o diabo ali, né? Porque o desejo é uma falta. O desejo é um compromisso com a falta. Eu preciso de dinheiro. Tá, então eu estou vibrando a falta, estou vibrando a escassez, estou vibrando tudo isso negativo. Quando eu saio desse lugar negativo, eu chego nesse lugar de inspiração e confiança. Então eu passo a confiar no universo e deixo o universo me inspirar. E o que é a inspiração? É a intuição. E o que é a intuição? É esse campo de informação infinito que está no universo. Ou você pensa que as pessoas são criativas, que elas têm grandes ideias pelo pensamento delas? Não é. A mente não é capaz de criar nada. Quem cria é a inspiração. É a inspiração que cria verdadeiramente. É esse divino, é essa presença divina dentro da gente. É essa conexão com esse Deus que é puro amor incondicional. Com esse Deus que vai abençoar você tudo que você fizer. Não entende, Deus não vai te julgar. Não vai. Não foi Deus que puniu Hitler. Não foi nada disso. Foi Hitler que se puniu dentro do sistema de crenças dele mesmo. Foi ele que se puniu. Ele, os grandes ditadores, todas essas pessoas, as grandes mentalidades ruins. Assista o filme A Cabana. Assista o filme A Cabana para você entender. Deus não julga e pune nada. Quem faz isso é o ser humano. Dentro desse sistema de crença dele. Né? Trazendo essas informações, né? Trazendo toda essa culpa, trazendo toda essa perseguição, né? Do pensamento livre, seja não só perseguição, não só do pensamento religioso, quanto do pensamento científico também. Você pensa que a ciência hoje é a maior e mais nobre sabedoria? Não é. Não é, não. A ciência hoje ela é bancada. As grandes universidades elas recebem dinheiro das grandes indústrias. Quem que você pensa que banca os grandes estudos? As grandes indústrias, principalmente a indústria farmacêutica. Então as indústrias elas têm interesse em manter esse pensamento negativo. Por quê que a física quântica, que as terapias energéticas estão sendo tão atacadas na atualidade? Por quê? Porque elas funcionam. Né? Agora, a medicina, né? A medicina tradicional, eu não estou generalizando todo médico, não. Mas, por exemplo, eu lembro que a última vez que eu fui num endócrino, 5, 6 anos atrás, 6 anos atrás, acho, né? Ele me deu um remédio para tomar de colesterol, simvastatina. Eu comprei, fui lá e comecei a tomar um remédio. Gente, comecei a ter um monte de efeito colateral. Efeito colateral no meu corpo. E aí eu voltei, fiz novamente exame, voltei lá, o colesterol tinha baixado. Eu perguntei para ele: "Ei, doutor, né, agora que o colesterol tá baixo e tal, até quando eu vou ficar tomando isso?" Mais uns 30 anos. Eu juro para vocês que foi aí que eu comecei a tomar um suco verde. E eu nunca mais tomei a simvastatina e também nunca mais voltei no consultório dele. Não voltei não. Tá? Eu entendi isso, né? E assim, é conspiração ou não é? Sei lá, mas é a verdade. Vai lá no Netflix, tem aquele documentário que fala dos ópios, né? Da indústria nos Estados Unidos despejando ópio e o que gerou uma crise de vício absurdo em heroína.
né? Você tem, não é de hoje isso, não é de hoje que a gente sabe o interesse financeiro, né, da indústria farmacêutica. Então existe um interesse. De novo, é isso que eu volto a falar. Quanto vai custar essa vacinação do planeta de Covid? Quanto que essas indústrias vão ganhar? Quanto que essas indústrias vão ganhar? Né? Isso não devia ser um acordo mundial? Não devia ser um acordo mundial de não ter custo, dos governos bancarem tudo isso? Não devia ter esse compromisso para o bem maior? Mas não tem. Não tem nada disso não. Não tem nada disso não. Eu não estou falando para você não tomar vacina de jeito nenhum. Toma sim a vacina. Ou o que você achar melhor fazer. Tome. Não deixe de tomar não. Não deixe de tomar não. Tá? Porque é isso que eu falo para todo mundo. Independente da terapia que você usa na sua vida, independente do apoio que você usa, não deixe de tomar o seu remédio, não deixe de visitar seu médico, não deixe de fazer nada disso. De forma alguma. Nunca. Jamais. Jamais. Se você está no processo depressivo, tomando remédio, fazendo isso, aquilo, você quer uma experiência nova, vou te falar, eu ajudei gente a sair do tarja preta e da depressão em 2 sessões de Theta Healing. 2 sessões de Theta Healing, eu testemunhei gente saindo desse processo. Tá? Então, assim, e o que acontece? Por quê? Porque simplesmente você fica lá se anulando, né? Você fica lá se anulando. Como a Bíblia está falando, complementar integrativo, né? Acho que até na água botam coisa na nossa mente. O próprio fluor. Sim, a história do fluor já é uma coisa antiga, tá? Isso é uma coisa velha, né? Isso começou com os nazistas. Os nazistas colocavam fluor na água para as pessoas ficarem apáticas, né? E aí a gente fala que isso calcifica a glândula pineal. A glândula pineal é a nossa antena com essa inspiração divina. A pineal é a nossa comunicação com Deus. Né? A gente fala de escutar o nosso coração, mas nosso coração está conectado com a pineal. E a pineal é a nossa antena. A pineal é a conexão com Deus, com o universo. Né? E a nossa mente é o diabo. O diabo está aqui, ó. Está aqui, nesses 5%. Me enchendo de precaução, de medo, de fobias, de um monte de coisa. Enquanto eu não me livro dessa velha energia de Deus, desse Deus antigo, desse Deus de velha consciência, e me conecto a uma energia de Deus como uma energia nova, de vida, de amor incondicional, entendendo que tudo que eu fiz foi por alguma razão, e mesmo as piores coisas que aconteceram comigo estavam envolvidas no aprendizado, né? Aí a gente entra no processo da gratidão. Né? E só para finalizar, que a gente está ali quase batendo 1 hora de aula e de live, o que acontece? Eu preciso me desconectar dessa energia para viver o novo. Eu preciso sair desse vício, porque é viciante. A depressão é viciante, né? O medo é viciante. Os problemas todos são viciantes e a gente só sabe isso. Por quê? Porque a gente traz um monte de coisa da vida, da família, dos ancestrais e tudo mais. E é aí que a vida torna um desafio, né? Todo desafio é uma janela de oportunidade. Então, né, e aí entra uma coisa que é difícil a gente falar da gratidão, né? As pessoas dizem, seja grato, seja grato, seja grato. Pô, é difícil eu ser grato por ter falido da minha empresa e ter carregado dívidas homéricas por isso. É difícil. Agora, se eu troco a gratidão por uma palavrinha chamada apreciação, a coisa fica bem mais leve, fica bem mais fácil. Eu aprecio o fato de ter tido que quebrar, que falir, para entender que o meu lugar, a minha realização, a minha paixão estava em outra coisa. Eu não estava lá dirigindo uma empresa de TI, que eu nunca gostei daquilo. Eu gostava de computador, de máquina, celular, essas coisas, mas eu nunca fui técnico disso. Então precisou acontecer isso, para eu me conectar a uma paixão de adolescência, algo que faz parte de mim, a minha essência, meu dom. Então eu aprecio o aprendizado que eu tive do resultado negativo e não de um fracasso. Então eu olho ali, quando eu tomei pau, né, quando eu passei no vestibular para entrar na escola de aplicação, né, eu passo a olhar o positivo. Cara, eu fui melhor ali que 98, 99% da população. Eu tava numa média, muito além. Mas não, eu só olhei o fracasso do meu pai não me dar o parabéns. E aí eu trouxe esse ressentimento com o meu pai, sabe? Enquanto na verdade aquilo foi um sucesso. Aquilo foi um resultado. E digo mais, né? Não querendo ser egocêntrico, mas é um resultado que poucas pessoas ali naquele universo tiveram. Né? E por mais que eu fosse um indolente, que em outras palavras é um vagabundo, eu nunca fui burro. Mas eu aceitei. Em algum momento eu aceitei que eu era burro. E que as pessoas eram mais inteligentes do que eu. Né? Então isso me colocou nesse lugar negativo. Eu trouxe por anos e mais anos esse lugar que eu me sentia burro, do que eu não me sentia, buscando reconhecimento, buscando tudo isso. Né? E agora eu estou nesse momento. Entenderam? Não.
assim como você que está aí me assistindo, eu também sou brilhante. Assim como você que está aí me assistindo, eu também sou amado por Deus. Aí, assim como você que está assistindo, eu também reconheço que eu tenho um diabo aqui dentro da minha cabeça, ó. E que é esse diabo, focado no negativo, focado no fracasso, focado em todas as coisas ruins, nas experiências ruins. Não sejam só as minhas, mas as que acontecem à minha volta. Aí a gente entra nessa loucura da causa, as pessoas vivendo a causa, se esquecendo que todo ser humano está numa missão de alma, está num aprendizado, e que todo ser humano tem que aprender sozinho a sair do buraco. Esse é o ponto. Não é egoísmo. Não é egoísmo. Entendam? Isso é evolução. É aprendizado. Entendeu? Quando eu aprendo isso e eu passo a entender isso, o que acontece? Eu saio desse fracasso e entro no resultado positivo, entro na gratidão, ou se for difícil, na apreciação, eu entro na consciência da riqueza. E eu entro na terra da abundância. E é assim que eu mudo. Porque quando eu saio desse lugar, eu simplesmente continuo movimentando, fazendo as minhas coisas. E aí começa a acontecer o que é a sincronicidade universal. Os milagres acontecem na sua vida. As pessoas começam a aparecer, os negócios começam a aparecer, as oportunidades começam a aparecer, tudo começa a aparecer. Mas enquanto eu estou vibrando no meu ego, vibrando ali, me achando a última cereja do bolo, achando que eu sou o máximo, e eu começo a inclusive destratar as pessoas, eu começo a despertar o ódio nas pessoas, eu estou fazendo isso tudo por causa de medo. Não é porque eu sou bom, não, é porque eu me sinto um lixo. É complexo de inferioridade. Não me sinto reconhecido, não me sinto amado, me sinto um lixo. Me sinto um lixo, me condeno, o diabo está lá, me queimando no inferno, me queimando na minha cabeça, e eu fico vibrando isso, vibrando negativo. E eu fico atraindo o quê? Mais do mesmo. Por que eu atraio mais do mesmo? Porque a nosso plano, a nossa dualidade, o desenvolvimento, o crescimento espiritual, não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com sofrimento, com obrigação, nada disso. Espiritualidade não é isso. Não é isso. Espiritualidade é amor incondicional e mais nada. Enquanto eu estou vibrando esse negativo, eu estou nesse lugar, atraindo mais do mesmo. Por quê? Porque é o que eu vibro aqui, é o meu livre-arbítrio. Eu quero ser o sofredor, eu quero ser a vítima, todo mundo é vilão. Porque quando eu sou a vítima, eu posso ser o herói, então eu posso viver a jornada do herói. Já viu a história do Campbell? Pois é, ele ensina isso, como todas as histórias são jornadas do herói. Eu preciso viver a jornada do herói, e eu preciso me mostrar poderoso. Meu Deus, cara, para com isso, gente, libera isso, sai desse lugar, vai ser feliz. Vai ser feliz, vai fazer o que essa alma buscou vir aqui. Sua alma buscou vir aqui para ser grandioso, para você realizar e para você construir. E é isso. E viver é crescer e contribuir. Entendendo que Deus é amor, que você faz parte de Deus, que Deus faz parte de você, que você está ligado e conectado com todo o universo, inclusive com as pessoas que você não gosta. E que o diabo está dentro da sua cabeça. Está aqui, ó. É ele que está aqui. Seus pensamentos rápidos, paranoia, neurose, tudo isso é o diabo que está aqui. Aprende a meditar, aprende a silenciar a mente, aprende a olhar para todos os seus desafios como caminhos de crescimento, oportunidades de crescimento. Entendeu? Entenda isso, entenda dessa forma, porque quando você entrar nisso, você vai começar a ser inspirado. E o próprio universo vai começar a se mexer. Mas não é para você ficar sentado com a bunda na cadeira. Não, existe uma lei, o Deepak Chopra fala no livro dele, As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Ele fala da lei do menor esforço. E ela é verdadeira. Mas não é unicamente a questão de você... não é unicamente a questão de você sentar a bunda na cadeira. Não é nada disso não. Mas é simplesmente você sair. Deixa de lado esse Deus que julga, que pune. Deixa de lado essa luta. Deixa de lado esse tipo de coisa. Se concentre em você. O universo precisa de você bem. Deus precisa de você bem. Deus precisa de você feliz, alegre, expandindo a sua luz, expandindo o amor. Porque é assim que a gente vai mudar o mundo. Não vai ser na luta. A luta é raiva, raiva é medo. Não funciona. E principalmente agora. Não vai funcionar para nada disso. Você só vai ter mais divisão. E mais divisão, chegando até a destruir relações que eram muito positivas. Tá bom? Gente, é isso. A minha contribuição nesse momento foi isso. Eu vou deixar aqui um minuto aqui, se alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser trazer alguma informação. Luiz, querido, boa tarde, querido. Quanto tempo, hein? Saudade de você.
Gratidão por estar aí fazendo essa conexão. Se alguém tiver alguma dúvida, tiver algum contato, né, ou quiser saber mais desse trabalho, isso faz parte de um conjunto de aulas que eu estou criando de forma gratuita, de forma a contribuir, de forma a trazer esse entendimento e essa liberdade. Então eu agradeço quem quiser compartilhar, enviar para as pessoas. Essa live vai ficar gravada apenas por 24 horas aqui no YouTube, no Instagram, e eu vou subir ela como uma aula no YouTube. E mais uma vez, fica aqui minha gratidão pela sua atenção, pelo seu tempo, pelo seu investimento de querer aprender mais um pouquinho, tá bom? E é isso, gente. Gratidão. Fiquem bem, paz e luz no coração de vocês e segurem na mão de Deus, porque Ele está sempre segurando na sua mão, tá bom? Gratidão. Beijo grande. Arro!